Se você está naquela fase em que você não consegue ler, você começa a ler um texto, você acaba de ler um parágrafo, você tem que ler de novo, porque está difícil se concentrar, ou se você pega para ler, mas você não tem ânimo, não tem vontade, mas você já foi um leitor, você quer voltar a isso, eu acho que você vai gostar desse vídeo, tá? A dica que eu vou dar aqui, eu acho que vai te ajudar. Bom, quando isso acontece, quando a pessoa está nesse momento, né, em que não consegue se concentrar em leitura, está muito ali, principalmente focada em trabalho ou em rede social, não consegue se concentrar, eu sempre indico as crônicas, porque as crônicas são textos curtos, são textos com uma linguagem, na maioria das vezes, uma linguagem boa, tranquila. Se você tem uma boa seleção de crônicas, você consegue ser feliz ali lendo as crônicas. Enfim, eu sempre, né, indico a crônica, mas esse vídeo é para eu indicar um livro específico de crônicas, que é esse aqui, 30 e poucos, do Antônio Prata. Gente, esse livro é sensacional. O Antônio Prata, não sei se você conhece, é um escritor conhecido, né? Ele é filho do Mário Prata, que também é um escritor, jornalista conhecido. Eu li, às vezes, uma coisa dele aqui, outra ali, via umas entrevistas, mas eu nunca tinha comprado um livro, nunca tinha lido um livro dele. E estava esses dias lá na Livraria da Travessa, vi esse, peguei, e eu tô assim, maravilhada, porque não tem texto ruim aqui. Eu estou aqui na metade do caminho e até agora eu não vi uma crônica que eu tenha achado ruim. O que seria natural, tá? Achar, porque quando a gente está lendo um livro de crônicas, algumas a gente vai falar que, né, que são maravilhosas, e com algumas outras a gente não vai se identificar. Completamente normal. Mas eu estou na metade e eu ainda não vi texto ruim aqui, sabe? Então eu acho que para quem está nesse momento aí de dificuldade com leitura, esse livro pode salvar a sua vida de verdade. Ele é uma seleção de crônicas feita pelo próprio Antônio Prata, né, das melhores, né, segundo ele, publicadas na Folha de São Paulo, e estão todas reunidas aqui. E aqui tem um estilo de texto, né, dele que é o tipo de crônica que me agrada muito, que é aquela crônica sobre aquele fato muito cotidiano, bem bobo do cotidiano. Nem sempre, apesar dessa ser a essência da crônica, nem sempre a crônica tem esse perfil. Às vezes a crônica tem algumas questões, né, parte de questões mais subjetivas, às vezes ela é até parecida com um conto. Nesse caso aqui, o Antônio Prata escreve sobre o miúdo mesmo da vida, sabe? E a partir daí ele faz algumas reflexões. Então, assim, aqui você vai encontrar alguns textos sobre o chuveiro que não está esquentando, né? E ele está sofrendo com isso. Ele vai falar sobre uma jarra que a mulher dele, a esposa dele, trouxe de uma viagem. E ele falou, gente, quem é que traz uma jarra de uma viagem, né? Que ele encontrou lá a jarra na bolsa dele. Sobre um problema que ele viu no motor do carro, ele vai falar sobre aquele tio que faz a piadinha do pavê para comer. Ele vai falar disso, dessa pequenez do cotidiano, e a partir disso a gente consegue fazer reflexões. Eu amo textos, amo crônicas que partem desse concreto, e esse é muito o perfil de 30 e poucos do Antônio Prata. Eu comprei esse livro, eu comprei o físico, né? Eu quase não compro o livro físico mais, eu gosto mais do Kindle, mas comprei esse porque eu estava lá na Travessa e acabei me empolgando. Ele foi R$60, mas eu vi que no Kindle ele está 27, né? Então você consegue achar num valor bem bacana, se você quiser ler. E eu queria falar um pouquinho sobre uma das crônicas aqui, que é uma das crônicas de que eu gostei muito, chamado A Jarra, que é justamente essa, né, da jarra que ele encontrou na bolsa da esposa dele. Eu vou falar sobre ela e vou ler os 2 últimos parágrafos para vocês sentirem aí a pegada, né, como é gostoso, assim, os textos que tem aqui. Então, o texto A Jarra, né, ele diz, né, que ele estava, a esposa dele chegou de viagem, e aí ele percebe que na mala de viagem dela tem uma jarra de vidro, toda chique, bonitona, e ele começa a falar sobre isso. Ele fala, gente, quem é que faz uma viagem, vai lá para o outro lado do mundo e traz uma jarra, sabe? Então, tem que ser muito elegante, né, só mesmo uma mulher, e ele fala isso num sentido bem bonitinho, tá? Para poder fazer isso, né, ter essa delicadeza. Ele começa a falar que
ele não se sente nem digno de usar essa jarra tão importante assim, né, que ele vai ter que mudar a vida toda dele para poder usar aquela jarra que é tão especial. Enfim, esse é o mote, né, da história. E aí, no penúltimo parágrafo, ele escreve assim, ó: pondo a jarra sobre a pia da cozinha, logo percebo que para honrar sua presença não bastará o suco puro e fresco. É preciso arrumar uma bela mesa de café da manhã. É fundamental uma noite bem dormida, um dia ensolarado. É mister ter cortado as unhas dos pés. Vou jogar fora os copos de requeijão. Penso seriamente em começar a nadar. Eu juro, meu amor, que farei o que estiver ao meu alcance para merecer essa jarra de suco que trouxeste de terras distantes. Então, para você ver como essa jarra ele percebeu, né, a importância dela. Então, esse humor também é muito presente nos textos desse livro. Eu normalmente, mesmo quando eu acho um texto engraçado, eu não costumo rir alto. E nesse livro eu estou rindo alto. É muito legal mesmo. E aí no último parágrafo, o trecho é assim: sei que é uma batalha perdida, como todas, aliás, mas é nesta luta que me salvarei, que todos nos salvamos, das forças funestas que nos puxam de volta para a selva. Nos arrastam para a costelinha, para a cerveja, para a final do UFC, às 3h30 da madrugada na televisão. Que beleza, nossa nova jarra, que coisa incrível uma mulher. Então ele parte de uma jarra para falar sobre a mulher, para fazer essa reflexão e até meio que uma homenagem para a esposa dele, né? Então, gente, maravilhoso. Eu acho que realmente vai te ajudar se você estiver nesse período de entre-safra de leitura. E, para finalizar, já que eu estou falando do Antônio Prata, eu queria indicar um podcast de que ele participa. Imagino, né, que a maioria conheça o podcast. Eu não sei se ele ainda continua, né, mas eu ouvia muito durante um tempo. O É Nóia Minha, da Camila Frender. Ele vai a um episódio, né, o Antônio Prata, chamado Eu Não Sinto a Idade que Tenho. E esse podcast me marcou há alguns anos, né, quando eu ouvi, porque ele tem ideias muito legais, né? O Antônio Prata, por isso que eu falei, né? Eu não tinha lido um livro dele, mas eu já vi uma entrevista aqui, já li alguma coisa dele ali, já ouvi esse podcast, então ele é um cara interessante. Então eu acho que fica a dica também, é um bate-papo sobre esse tema, Eu Não Sinto a Idade que Eu Tenho, pesquisa no Spotify, e é isso. Tô meio no hiperfoco, né, de Antônio Prata. Quando eu gosto de alguma coisa, eu acabo meio que me empolgando, mas aí, enfim, eu quis compartilhar e eu espero que seja útil para você. É isso, até a próxima.